Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Vamos dar continuidade à leitura de Pensamentos para mim próprio, livro do Imperador Marco Aurélio. Estamos na parte 4. Eu parei quando ele tinha acabado de nos dizer, pouquinho antes, e eu vou voltar aqui porque é bastante importante. Ele nos diz o seguinte: o que está em vias de mudar não sofre com isso nenhum mal. Como o que nasce desta mudança não experimenta nenhum bem. É o tempo como um rio formado pelos acontecimentos, uma corrente violenta, blá, blá, blá. E aí ele nos diz que somos muitas vezes arrastados. Então, basicamente, já falei algumas coisas sobre isso, vou continuar o livro, mas lembrando, estamos aqui num tempo de finitude. O que aconteceu antes de virmos e o que acontece depois desta nossa existência aqui, enquanto essa personalidade, é a eternidade. Sobre isso, não temos o que fazer. Absolutamente nada. É a natureza que nos trouxe, é a natureza que nos leva. O que podemos fazer é, diante deste momento em que estou vivendo, como que eu vou fazer a minha obra? Eu posso dar frutos, como ele disse aqui há pouco, Tudo sucede, é tão banal e familiar como a rosa na primavera e os frutos do verão. Tudo dá os seus frutos. A pergunta é: nós vamos dar os nossos frutos como seres humanos ou não? Tudo já está dado. Só precisamos fazer aqui o nosso trabalho, que é ser um ser humano e o ser humano que faz a sua contribuição para o bem, todas as suas ações, todas as suas intenções, toda a sua palavra, toda a sua mente voltada para a benevolência, fraternidade, unidade. Vamos continuar então? Os fatos consequentes têm sempre com os precedentes, isso eu já li, só vou retornar nesse parágrafo, um laço de afinidade. E não é como uma série de membros isolados, que teriam somente um caráter de necessidade. É um encadeamento lógico, e tal como os seres estão ordenados harmoniosamente, assim os acontecimentos manifestam não uma simples sucessão, mas ainda uma admirável afinidade. Lembra da causa e efeito da nossa vida, do universo como cosmos, que ele diz que tudo que acontece a nós é para o nosso crescimento. Então tudo tem essa cadeia que muitas vezes não enxergamos. Recordar sempre esta passagem de Heráclito: a morte da terra é mudar-se em água, a morte da água é mudar-se em ar, e o ar muda-se em fogo e inversamente. Lembrar também do homem que esquece onde conduz o caminho. E isto ainda, por muito assíduas que sejam as suas relações com a razão que governa o todo, eles não se podem entender com ela. Aquilo que testemunham cotidianamente parecer-lhes sempre estranho, por mais que possamos entender que existe essa relação de causa e efeito, que existe essa ordem no todo e que somos parte dele. A compreensão das razões que governam desta lei, para nós seres tão infinitamente pequenos, não podemos compreender na sua totalidade. Podemos algumas coisas, claro, entendermos pelas nossas observações, pelo uso da nossa razão, e o resto precisamos continuar seguindo, Esse é o nosso mistério a ser pesquisado também, Sem esperanças que consigamos compreender o todo, porque se conseguimos compreender o todo, seremos o todo, E só existe um todo, Não existe parte e o todo. E ainda, é preciso não falar nem agir como quem dorme. Olha só a atenção aqui, porque então também nos parece que agimos e falamos, nem sequer como filhos de marceneiros, quer dizer, simplesmente seguindo uma rotina tradicional. Quando dormimos, não estamos no comando da nossa atividade. Muitas vezes nem sabemos o que fizemos ou temos sonhos com ações que não foram ações planejadas pela nossa mente desperta. E aí também, quando estamos no nosso piloto automático, no sentido de fazer as coisas de forma mecânica,
também somos como esses filhos de marceneiros. Estamos ali tão automatizados, né? Só cortando madeira, por exemplo, lixando, que não percebemos os detalhes, não estamos realmente com a nossa atenção, a nossa concentração apurada. Então ele diz: cuidado para não falar nem agir como quem dorme, ou seja, não seja impulsivo, ou seja, não haja fora do seu próprio controle, do seu autodomínio. Às vezes você diz uma palavra que fere uma pessoa, às vezes você diz uma palavra que você não deveria ter dito porque não era você o emissor, ou porque não era aquele momento, ou porque aquilo não tem uma utilidade no sentido de colaborar com a pessoa para o bem da pessoa, e assim sucessivamente com as nossas ações. Às vezes você faz alguma coisa por alguém e não necessariamente isso que você faz por alguém, que você quer ajudar, é o bom para a pessoa. Porque muitas vezes, né, como já falamos aqui, uma criança precisa tomar uma injeção. Se você vai, não, eu não vou te levar no médico porque a criança está chorando, você não dá a injeção na criança e muitas vezes ela pode pegar uma doença e ficar gravemente infectada em função disso. Tá claro, né, pessoal? Muito cuidado com a fala e com o agir para não sermos impetuosos. E temos que ter esses critérios antes de falarmos. Se um dos deuses te dissesses que morrerias amanhã ou, em todo caso, depois de amanhã, não atribuirias nenhuma importância a que fosse dentro de 2 dias mais cedo que amanhã, a menos que fosse o último dos covardes, pois qual é a diferença? Igualmente, não creio que morrer após longos anos em vez de amanhã seja uma grande vantagem. Já falamos sobre isso, né? A vida não no sentido cronológico, mas o importante é o que de fato estamos fazendo no tempo que estamos vivos. E também já falamos sobre, ele já nos disse, né, sobre a questão do que é 10 anos, 20 anos, 70 anos a mais ou a menos, considerando a eternidade. Claro que se temos uma missão, se temos um ideal, para nós que temos esse ideal, o que importa é o dia de hoje. Então, estarmos quites hoje, e aí tanto faz se eu vou ter um dia ou mais, porque até hoje e hoje eu fiz o meu melhor. Continuando mais um pouquinho, estamos quase acabando a parte 4. Item 48. Considera sem cessar quantos médicos morreram. De novo ele vai nos falar da finitude, né? Que tinham tantas vezes franzido as sobrancelhas à cabeceira dos seus doentes. Quantos astrólogos que tinham acreditado fazer maravilhas predizendo a morte de outros. Quantos filósofos, após uma infinidade de ásperas disputas acerca da morte e da imortalidade. Quantos príncipes, após terem feito perecer tanta gente. Quantos tiranos, que como se tivessem a imortalidade, abusaram com uma arrogância que confunde do poder de atentar contra a vida humana. Quantas cidades, então, se assim se pode dizer, mortas por inteiro. Élique, Pompeia, Herculano e inúmeras outras. Passa ainda em revista, um após outro, todos os que conheceste. Este, após ter prestado os últimos deveres àquele, foi deitado em seguida no leito fúnebre por um terceiro, que teve também a sua vez. E tudo isso num momento. Em suma, considerar sempre as coisas humanas como efêmeras e sem valor. Ontem, um pouco de muco, amanhã, múmia ou um monte de cinzas. Esta duração infinitesimal passa, pois, conforme a natureza e termina a tua vida com a alma satisfeita, tal como a azeitona chegada à maturidade cairia, abençoando a terra que a trouxe e dando graças à árvore que a fez crescer. Dizem, né, alguns sábios, inclusive hoje eu estava fazendo um estudo sobre o budismo, e aí uma das coisas do budismo é justamente sobre isso, né? E eu vou voltar aqui no que eu ia dizer de Gão Sábio, né? Mas só concluir. O que acontece, né?
ficamos tão presos a tantas coisas, completamente, né? A sensações, a desejos, a medos, e fazemos tanta coisa em função disso, e a nossa vida em um instante termina. E às vezes sofremos tanto no nosso campo emocional, na nossa mente, nos apegamos a ideias, nos apegamos a conceitos da que aquela pessoa tinha que ter feito por mim que não fez, e por isso aquela pessoa isso e aquilo, e eu julgo. E aí eu vivo uma vida que é tão efêmera, sem perceber o verdadeiro valor de estar vivo aqui e agora, né? Eu ia falar sobre a questão do Buda, no budismo, ele fala justamente isso, né? Temos que lembrar sempre dessa questão do efêmero, que a vida é um segundo, mas apesar de ser tão efêmera, nós precisamos fazer isso, né? Estar como essa azeitona maravilhosa, né? Na sua maturidade, abençoando a terra, quer dizer, nós em plena maturidade, uma maturidade da nossa consciência, agradecendo a vida e prontos, porque fizemos tudo o que tínhamos, como a árvore que cresce, a azeitona que vai lá e faz o seu papel, e nós temos que fazer isso. Isso é a nossa maturidade, fazer com que a nossa alma desempenhe satisfeita, essa é a palavra-chave daqui, que estejamos felizes. E como vamos estar felizes se fizermos o nosso trabalho sem interesse, pelo conjunto, sem procrastinar, com vontade, com sinceridade, com verdade no coração, com benevolência, com fraternidade. Vamos continuar mais um pouquinho? Não, vamos continuar amanhã. Encerramos então a parte 4. Espero que vocês estejam refletindo. Lembra de curtir o vídeo, fazer o seu comentário, e se você gostar, mandar para pessoas que você acha que pode ajudar essa leitura. Beijos para vocês, pessoal, e até amanhã. Bye, bye.